eu acho impressionante é o que as pessoas ficam falando sobre como a escola não prepara a gente para a carreira dos nossos sonhos ou para uma vida com sentido e propósito. A escola ela vem de um formato muito antiquado e um formato industrial, da época da era industrial, que a gente tem horário para entrar, horário para sair, tem o horário da gente tomar sol, que é o intervalo, que a gente socializa ali um pouco, todo mundo enfileirado, de uniforme, e eu lembro de ter chegado atrasado algumas vezes, quando eu mudei da 4ª para a 5ª série, e passava de 15 minutos de atraso, você era proibido de entrar na escola e ainda levava bronca, advertência e, nossa, era um inferno. Quando eu estava no fim do colegial, eu tinha algumas possíveis opções de faculdade que talvez eu gostasse mais. Mas de verdade, eu não tentei e não fiz nenhuma delas. As duas principais que eu me lembro era medicina e artes cênicas. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas a medicina, eu lembro que a faculdade que tem na minha cidade, ela era muito cara. E a minha mãe logo me desestimulou com a melhor das intenções possíveis. Ela não queria que eu ficasse frustrada. E ela virou pra mim e falou o seguinte, tira isso da cabeça de fazer medicina. A gente não tem condição de te bancar aqui. E se você for para uma outra cidade, a gente também não vai ter condição de te bancar. Então, eu acho que eu optei por aceitar aquilo porque era mais fácil e cômodo para mim, né? Medicina eu ia ter que estudar muito mais. Então, ter uma desculpa, um apoio, uma justificativa plausível para não precisar fazer isso, era ok, era convincente. Artes cênicas eu nem preciso falar. Ah, você vai morrer de fome, você vai viver de quê? O que você vai fazer? Então, eu fiquei meio que perdida. E quando eu tava terminando o colegial, a minha irmã ela fazia faculdade de Direito. E ela conversou comigo do porquê que Direito era pra mim. Eu entrei na faculdade de Direito e logo de cara eu percebi que não era pra mim. O professor ele falava o seguinte, se você quer ajudar pessoas, você tá no lugar errado. Vai fazer assistência social. Aqui você tá pra poder aprender como usar a lei a favor do teu cliente, seja ele inocente ou não. Naquele dia eu já sabia que eu estava no lugar errado. Dali eu saí, tive a oportunidade de entrar em faculdade federal, abracei, não gostei, era muito exatas para uma pessoa tão de humanas, mas de verdade eu estava bem perdida sobre o que eu ia fazer. Por fim, eu fui nadando e pulando de galho em galho e eu decidi fazer o curso que todo mundo fala que é o curso de quem não sabe o que quer fazer administração. E aí eu fui, fiz a administração, foi ok, era uma faculdade bem o que pregam, ela é tão ampla, tão gigantesca que você não tem ideia de onde você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar, você pode fazer qualquer coisa. A administração era a justificativa perfeita para eu poder continuar perdida sem saber o que fazer. Porque como era um curso que dava para encaixar em qualquer área, eu vi ali a oportunidade de ter um ensino superior sem precisar ter que tomar a decisão do que fazer. Até porque ninguém nunca me ensinou como que eu deveria buscar esse conhecimento, né? Então, eu acho que essa busca de qual carreira escolher, os jovens aqui no Brasil eles não são preparados para poder saber esse tipo de coisa, da mesma forma que eu não fui e provavelmente você que está vendo esse vídeo também não foi. É muito comum a gente não saber o que brilha os olhos, qual é o nosso propósito de vida, e demorou alguns anos para eu poder chegar nessa resposta. Eu, desde muito nova, decidi que eu queria trabalhar. Não queria depender de ninguém, queria poder sair, curtir, com o meu dinheiro. Até porque se eu ficasse pedindo todo final de semana pro meu pai e com a minha mãe me dar dinheiro, eles simplesmente não iam ter para acompanhar o ritmo das minhas saídas no sul de Minas, onde a gente brincava com o nome da cidade. Em vez de ser Itajubá, era Itajubar. Tinha muitas opções pra gente sair. Então, desde cedo, eu falei assim, não vou depender de ninguém e comecei a trabalhar. Eu já trabalhei em loja de biju, loja de material hospitalar, em gerenciamento de uma clínica
de hospitais, de exames por imagem. Já trabalhei em um hospital, desde atender até ajudar dentro de sala. Eu trabalhei dentro da universidade que eu estudei, no centro de transporte, depois de licitação lá dentro. Então eu fui fazendo vários trabalhos, trabalhei no escritório de contabilidade. E o engraçado é que em todos eles eu sempre tinha uma visão de o que dava para melhorar. Quem tem um senso de empreendedorismo, você sempre vai no restaurante e você já fica pensando: eu acho que eu vou montar uma empresa de dar treinamento para garçom, porque esse atendimento não está muito bom. Eu quero ver quanto que será que custa essa máquina de ultrassom. Se eu fosse montar uma clínica dessa, quanto que não ia custar? Eu sempre tinha esse olhar, só que eu nunca percebi que o meu sangue tava com essa veia empreendedora. Demorou para eu me ligar, assim, eu fui bem devagar para poder perceber essa, né? Mas eu sempre tive essa visão. Tanto é que eu tive a oportunidade de fazer concurso público, a minha família inteira é concursada. E eles sempre me falavam: Raquel, vai fazer um concurso, é mais seguro, né? Até pouco tempo atrás, eu ainda recebia de tia, de irmã, link para concurso. Olha, vai ter vaga para administrador na Petrobras, vai ter vaga em determinado lugar, estuda, que você passa. E nenhuma dessas coisas me brilhava os olhos. Na verdade, eu me sentia sufocada só de pensar em trabalhar em um trabalho tão rígido, tão formal, tão dentro da caixinha. E aí foi que eu mudei para São Paulo e conheci o meu último emprego CLT. Era numa startup que já estava grande, eles tinham acabado de mudar para o prédio que eles estão até hoje, um prédio de 11 andares, eles tinham escritórios espalhados pelo Brasil inteiro, tinha andar de puff, andar com jogos, mesa de pimolim, copa colorida com quadro de giz. Ali foi onde eu encontrei a minha essência de perfil de trabalho. Eu queria ser eu no que eu fizesse. E ali foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer isso. E aí, por ter tido essa oportunidade de ser quem eu realmente sou, foi o emprego CLT que eu mais me dediquei. Foi o lugar que eu abracei tudo como se fosse meu e tive sentimento de dono pelo lugar. Ali eu aprendi o que é ter sentimento de dono por uma empresa que não é sua. E foi onde eu cresci mais, eu me desenvolvi mais. E sem dúvida também foi a base para eu poder criar o Instituto Lira. Então eu passei por vários lugares que me frustravam. Ali ainda não era o emprego dos meus sonhos. A rotina que eu tinha lá era esmagadora, tinha muita coisa que eu não concordava e tinha coisa que ainda me prendia, tipo chegar e ter que bater ponto todo dia. Sabe, dar satisfação o dia que eu tinha marcado médico porque eu não ia trabalhar no período da manhã. São coisas simples que na minha cabeça não faziam sentido. Se eu entregasse o resultado, eu tinha que ter a liberdade para poder também ter a minha vida. E não ter que ficar dando satisfação de tudo, do universo, para todo mundo. E aí eu percebi que eu não me encaixava mesmo no mundo CLT. O problema não eram as empresas, e sim qual era a minha essência dentro dessas empresas. Síndrome do impostor. É muito engraçado falar sobre isso, porque recentemente eu estava lendo um artigo e eu percebi que todo mundo tem isso, sem exceção. Todo mundo tem aquele momento que fala assim: será que eu sou bom bastante? Será que eu sou digno disso? Será que não foi sorte? Só que quando eu senti tudo isso, não se falava muito disso, primeiro, não se falava muito sobre essa tal síndrome do impostor. E o pouco que se falava sobre a síndrome do impostor, falava muito que era uma coisa de mulheres, mulher que sentia isso. Então eu falava assim: poxa, eu acho meio injusto isso, eu não quero ter esse tipo de sentimento. Até abraçar isso como uma coisa normal, isso me atrasou muito. Então eu tenho um quê empreendedor desde sempre, mas isso tanto nos empregos que eu tive, na carreira acadêmica, em tudo, sempre me atrapalhou, porque eu não achava que eu era digna daquilo.
Eu tinha um sentimento que eu estava trapaceando para estar onde eu estava, que tinha outra pessoa que era sempre muito melhor do que eu. E isso foi me atrasando, até a hora que eu percebi que esse sentimento é algo que é absolutamente normal, que todo mundo tem, e que se eu fosse alimentar esse tipo de sentimento, eu não ia chegar onde eu realmente gostaria. Agora você deve estar se perguntando se você também tem isso e em que momento você tem. E eu acho que é muito mais essa questão de entender em que momento você tem e como não deixar isso te atrapalhar do que perguntar se você tem, porque você tem essa síndrome do impostor, todo mundo tem. E aí a questão é você ter clareza do que você realmente quer, do que você realmente deseja para a tua vida e entender que dentro da sua realidade é essa pessoa, boa ou não, que vai te levar para o próximo nível, para a próxima etapa. Então é entender que se você está se sentindo pronto ou não, essa é a melhor pessoa que pode te levar para o próximo passo da sua carreira. Então a gente vai calando aos poucos essa voz da síndrome do impostor que fica falando e tagarelando na nossa mente. Empreendedorismo. Eu sempre tive uma veia empreendedora. Como eu falei, eu entre cada emprego eu sempre olhava com o olhar de o que eu posso fazer para melhorar. Então eu lembro que num dos meus primeiros empregos no escritório de contabilidade, eu olhava para aquela oportunidade de estar no MSN da empresa, falando com os clientes, e eu falava assim, nossa, quanta gente legal que eu converso. E aí eu era muito nova, não era nem maior de idade na época, já tinha carteira assinada, e eu fazia bolachinha de nata em casa e vendia e colocava na mensagem do Instagram. Do Instagram não tinha Instagram naquela época, olha eu revelando a minha idade. Do MSN eu colocava a mensagem das bolachas. E vira e mexe a secretária de algum lugar, era no escritório de contabilidade, então eu falava geralmente com secretária dos lugares. E geralmente essas secretárias sempre me pediam para entregar. Como era uma cidade muito pequena, na hora do almoço eu sempre conseguia pegar e levar a bolacha e tudo mais. Só que nesse ponto eu entendi e percebi que quando você cozinha por obrigação, no meu caso, não fica gostoso. Então as bolachas no começo eram deliciosas, até que um dia eu fiz uma bolachinha dessas recheadas com goiabada e ela estava salgada. E ali eu virei e falei assim, não é pra mim. E aí eu desisti. Depois eu vendi bijuteria, vendi semijoia, vendi lingerie. E aí eu percebi que tinha um mercado feminino incrível. Nesse mesmo escritório de contabilidade eu olhava e via quanto que as lojas da minha cidade pagavam nas roupas. E eu sabia, porque eu era da cidade, então eu sabia pelo preço que eles vendiam. Então eu fiquei encantada, olha que oportunidade de investimento. Vou fazer a mesma coisa. Foi a minha primeira tentativa comprando roupa e revendendo, até que eu virei e falei assim, eu acho que o mercado tá mudando. Foi em 2010, 2011, tinha vindo uma crise de 2008, a gente ainda estava sentindo isso. Em vez de eu persistir e continuar, aquilo ali não era um propósito, era uma forma de render mais para mim, e aí eu acabei largando mão. Depois eu eu voltei para o mercado de roupas, só que mais estruturado. Alguns anos depois eu voltei, montei logo, site, chamava Top Dots. Era uma pegada meio polka dots com vintage e tinha umas roupas super diferentes. E aí foi crescendo, eu tinha até vendedoras que vendiam roupa pra mim, tinha uma visão empreendedora muito legal, só que no meu primeiro calote eu me desesperei e falei, quer saber? Eu dou um duro danado pro pessoal me pagar, eu não vou mais seguir com esse negócio não. Então eu aproveitei a primeira desculpa que apareceu na minha frente, larguei mão dessa parte do empreendedorismo. Só que aquela vozinha sempre ficou falando na minha cabeça. Tem que ser dona do teu nariz. Então, desde criança, eu sempre soube que eu ia trabalhar numa empresa minha. Mesmo eu não sabendo como, porquê, onde, não sabendo traçar plano, meta. Minha vida antigamente não era tudo isso que é hoje. A minha vida era uma zona. Eu não tinha noção de que faculdade escolher, não tinha noção de que empresa abrir. Não tinha ideia, eu estava perdida. E a última tentativa de empreendedorismo frustrada foi quando a gente abriu um Lava Rápido, eu e o Fernando, e a gente abriu um Lava Rápido
e foi desesperador. A gente achava que ia ser um lugar fácil da gente gerenciar e que aquilo ali ia dar uma receita a mais pra gente para crescer o patrimônio e que a gente pudesse crescer e arriscar em outras coisas. Nessa época eu já tinha uma ideia do que eu queria fazer, do que eu gostava de fazer, só que ainda estava muito embrionária a ideia, então eu precisava ter mais fôlego. Ali era uma oportunidade de fazer fôlego. Só que eu percebi que era um negócio que não condizia com os meus valores, não tinha paixão, não tinha propósito. E foi ali que pela primeira vez eu falei assim, eu só vou empreender se for um lugar que tem amor, que eu realmente acredite nisso. Porque aí todas as desculpas, todos os mimimis que eu tive, desde a primeira ideia empreendedora de vender as bolachinhas, elas não iam me parar mais. Porque eu sempre quis empreender. Eu não queria empreender naquelas coisas, naquelas empresas e naqueles negócios. E aí todas essas experiências vieram para amadurecer a minha visão, para eu realmente conseguir criar um Instituto Lyra tão sólido e tão satisfatório do jeito que ele é hoje. Então, graças a essas experiências frustradas do passado, que eu consegui de verdade chegar e impactar a vida de tantas pessoas que nem eu faço hoje em dia. Eu mudei para São Paulo e eu acho que ali foi um dos starts também para eu poder montar o Instituto Lyra. Quando eu mudei para cá, as pessoas riam na minha cara. Eu ia pro meu emprego CLT e eu pegava todo dia, quem é de cidade grande vai me entender. Você vai pegando manias e rotinas. Então você vai no mesmo horário, pega o mesmo vagão do trem, porque você sabe que aquele é o vagão que vai sair na frente da escada. E aí você encontra com as mesmas pessoas todos os dias nesse vagão. E na minha cidade, se você anda mais de 2 minutos que a mesma pessoa na calçada, você já dá bom dia, dá uma risada por vocês estarem indo pelo mesmo caminho, já puxa uma conversa e no final dessa ida juntos, vocês acabam com um convite para tomar café na casa do outro, descobre um parente em comum. É sempre assim, começa a conversa de qual que é o seu sobrenome? Você é parente de fulano de tal? E aqui em São Paulo eu lembro que a primeira vez que eu fiquei a mesma semana inteira pegando o vagão com a mesma pessoa, eu olhava para a cara das pessoas e dava um sorriso para dar bom dia. E as pessoas fechavam a cara para mim, viravam. E eu ficava incomodadíssima com isso. Como que as pessoas eram tão sem educação? Eu me sentia totalmente deslocada. Eu nunca vi um lugar com tanta gente onde as pessoas eram tão individuais. Nesse emprego CLT, nessa empresa que era dos sonhos, muita gente entrava no elevador com você e caçava logo o celular e começava a mexer no aplicativo qualquer para não olhar na tua cara e não dar bom dia, porque era constrangedor ficar conversando com as pessoas, você não queria criar vínculo. Então, quando eu fui buscar o meu propósito de vida e fui tentar encontrar o que eu gostava de verdade de fazer, foi um dos pontos que mais me pesou. Eu era inconformada com essa vida de São Paulo. Apesar de eu já estar, quando eu fui buscar esse meu propósito, eu já estar mais adaptada, mais ambientada com o lugar, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então esse foi um ponto principal, assim, um dos pontos principais para eu conseguir achar o meu caminho. Eu não queria que o mundo fosse tão individualista. Eu achava que a gente ia conseguir ir muito mais longe se as pessoas estivessem juntas. E eu ainda acredito nisso e é por isso que o Instituto Lyra existe. É muito engraçado falar sobre propósito de vida, porque hoje em dia eu trabalho ajudando pessoas a encontrarem o seu propósito e encontrar a essência, o que te brilha os olhos e ter uma carreira incrível que te inspira. Então, eu nem imaginava que isso existia. Quem dirá que eu ia trabalhar ajudando pessoas a fazerem isso. Eu falei agora há pouco, na hora que a gente estava no off aqui, que se eu soubesse quem é essa mulher do vagão que não olhava pra minha cara, eu ia agradecer ela, porque ela foi uma pecinha fundamental para eu ter seguido esse caminho. Quando meu marido me perguntava 500 mil vezes, ele falava assim, mas o que te brilha os olhos? Toda vez que eu reclamava alguma coisa da rotina, do trabalho, ele vinha e falava, mas o que te brilha os olhos? O que te brilha os olhos? E eu falava assim, lá vem você com essa pergunta chata, de novo, mas que saco.
E ele insistia. O que te brilha os olhos? Um dia eu cansei, falei assim, quer saber? Eu vou responder esse menino. Vou responder o Fernando, porque não aguento mais. Então eu peguei um caderno, eu lembro certinho assim. Eu escrevi tudo que eu gostava. Eu fui olhando e pensando em todos os trabalhos que eu tive, desde a lojinha de material hospitalar até essa empresa aqui na qual eu ainda estava. Todas as minhas experiências empreendedoras, e eu escrevi cada coisa que eu amava naquela rotina. Desde falar com o cliente, socializar com as pessoas, ajudar liderado. Então eu percebi que tudo envolvia lidar com pessoas. O outro ponto que eu listei, que para mim foi muito importante, foi que tipo de vida que eu gostaria de ter. E aí eu fui falando sobre o que o empreendedorismo me dava. Liberdade, flexibilidade, que tipo de vida eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter filhos, eu quero ter tempo para poder sentar, fazer tarefa, levar na escola. Eu quero ser a pessoa que consegue ter tempo para poder sair de São Paulo e viajar para Minas, visitar minha família no meio de uma quarta-feira sem ter que me preocupar. Então, isso para mim era muito importante. Na época, meu pai ainda era vivo e ele estava já doente quando eu estava no meu último emprego CLT. E eu lembro que para mim, na época, foi muito difícil, porque eu não tinha tempo para poder tirar férias e eu não conseguia ficar lá com ele. E isso foi absurdamente complicado e devastador para mim na época. Eu não estava do lado dele quando ele faleceu. Então, durante muito tempo eu fiquei me remoendo e me culpando por aquilo, e eu prometi pra mim que isso era uma coisa que eu nunca mais ia deixar fazer, que isso não iria acontecer novamente. Quando eu realmente quisesse estar com a minha família, eles iam ser prioridades. Isso era um valor pra mim, eu não poderia quebrar isso por emprego nenhum. Então, aquele emprego não me proporcionava a vida dos meus sonhos. E aí, quando eu fui listando, comparando o que eu amava com o estilo de vida que eu gostaria de ter, eu fui chegando em possíveis profissões que eu poderia ter. Então, ser professora, fazer uma formação em coaching, fazer uma formação em psicologia. E hoje em dia eu consegui linkar todas essas coisas, né? Eu trabalho com coisas que têm base também na psicologia. Eu tenho as formações em coaching, eu tenho os atendimentos dos meus clientes, eu dou meus cursos, eu tenho curso de extensão, então eu dou aula, então eu consegui linkar tudo isso de uma forma meio bizarra, porque não foi o planejamento, mas quando você tem uma visão clara do que você quer, e por coincidência, coincidência não, né, mas por planejamento e gastar um pouquinho de cérebro, eu consegui entender que juntando o que eu amava com o que eu queria para minha vida, aquelas profissões eram as possíveis profissões. Então eu fui atrás, realmente, depois eu só queria responder pro meu marido o que me brilhava os olhos. Só que o problema é que depois que eu descobri o que me brilhava os olhos, eu não conseguia comer, respirar e dormir e acordar sem pensar em quão incrível seria a minha vida se eu vivesse disso realmente, se eu realmente fosse atrás para construir isso que eu queria. E não é que propósito de vida é um negócio mágico e que as coisas mais maravilhosas vão vir como se fosse Deus falando no teu ouvido. É balela, isso aí não existe. Eu tive muito trabalho, eu trabalhei a mais, eu vivi um pouco mais do que eu não amava, que era ficar longe de casa, para poder conseguir conquistar esse sonho. Então, depois do horário de trabalho, eu atendia mais gente, eu fazia curso, eu dava curso, para eu realmente conseguir viver do que eu gosto, do que eu queria. Mas foi uma jornada até aqui. Não é que depois que eu descobri meu propósito de vida, o meu emprego CLT perdeu o gosto, perdeu o brilho. Ele já não tinha gosto, ele já não tinha brilho. Desde o começo, eu passava horas no trânsito para poder conseguir ir lá e viver o meu sustento e viver do que eu realmente queria. E também não é uma coisa que a gente descobre do dia pra noite, não é que nem quando você tá num relacionamento e aí a pessoa te traiu e aí você de repente fala assim, ai, não amo mais, eu te odeio. Não é desse jeito. Eu descobri meu propósito de vida
E não é que eu traí o meu emprego, eu simplesmente já não gostava dele há muito tempo. E não é que eu não gostava dele, da empresa, eu não gostava do CLT, eu não gostava da rotina, eu não gostava de ter que ficar no trânsito horas, eu não gostava de ter que deixar meu cachorro sozinho, eu não gostava de não ter tempo para eu poder viver das coisas que eu realmente gostava. Eu não gostava de não ser quem eu era fora do trabalho, porque simplesmente não existia vida fora do trabalho. Eu estava sempre tão cansada, tão esgotada mentalmente, que no final de semana eu só ficava deitada no sofá assistindo Netflix. A minha casa era sem vida, a minha vida era sem vida, eu não tinha energia para fazer nada que realmente importava. E se eu fosse continuar daquele jeito, durante alguns anos eu não ia ter muita história para ficar contando, porque a minha vida ia ser só isso, trabalho, trabalho, trabalho. E demorou para eu entender que a vida não é só trabalho. Quando você descobre do que você ama, só que você não tem experiência com o que você ama, você precisa adquirir experiência antes de conseguir viver do que você realmente quer. Então, enquanto eu ainda trabalhava na empresa que eu não curtia, eu fui aprendendo como que eu poderia viver do que eu amava. Eu terminava o horário do trabalho e já tinha atendimentos para fazer. Eu levava livros para os atendimentos e aí quando a pessoa falava alguma coisa eu falava assim, peraí, já vi algo sobre isso. E passava aqui as páginas e ali fazia alguma ferramenta, alguma técnica. E o engraçado é que o meu primeiro cliente de atendimento de graça, depois virou meu cliente pagante, ele chegou no resultado que ele queria, foi incrível e aquilo ali me deu um gás para fazer mais sobre aquilo ali, fazer mais daquilo ali, que é impressionante. Então, graças aos meus atendimentos de graça, que me deram experiência, eles também me deram a energia e a motivação para eu continuar depois. Então foi graças a isso que eu percebi que eu não tinha tempo hábil para atender todo mundo que eu tinha vontade. Foi onde eu tive a ideia de começar a criar cursos. Foi dali que eu tirava nome de pessoas que já tinham conseguido as realizações que elas pretendiam com as sessões de coaching, ou com atendimento individual, ou com atendimento de inteligência emocional. Foi graças àquilo ali que quando eu estava começando e eu ainda não ganhava o que eu realmente gostaria, eu olhava para as pessoas, eu olhava para trás e via as pessoas que tinham alcançado o resultado com toda aquela metodologia que eu estava aprendendo e falava assim, é por isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, é por isso que eu acordo todos os dias. E isso não me deixava voltar a mandar currículo para voltar para o CLT. Quando eu vi que não dava para eu atender todo mundo que eu queria, eu juntei com uma amiga minha, incrível, a Mari, saudade da Mari, Mari mora na Bahia, a baianinha da minha vida, e eu falei assim, Mari, senta aqui, eu vi que o problema que ela tinha na clínica era o mesmo que eu tinha em atendimento, independente do objetivo do cliente, o problema era inteligência emocional, eu falei assim, vamos montar um curso de inteligência emocional. Vamos montar algum treinamento para poder fazer essas pessoas a se conhecerem, se desenvolverem e terem a vida e a carreira dos sonhos. E ela abraçou a causa e foi ótimo, porque eu era a pessoa criativa que tentava fazer várias coisas, ela era a pessoa pé no chão, olhava para mim com aquela tranquilidade de Salvador, olhava para mim assim, Raquel, menos. E aí com essa a gente foi se organizando e foi graças a essa tranquilidade que ela me passou na época que eu consegui tirar a ideia de ter o curso para poder ajudar mais pessoas em volume muito maior. Eu consegui tirar essa ideia do papel e consegui concretizar isso. E dali pra frente eu me apaixonei por estar na frente de uma turma, de uma sala. Então eu dava cursos primeiro toda semana. O curso inicialmente era presencial, ele durava 30 e tantas semanas, depois a gente mudou o formato, a Mari foi para Bahia, para Salvador, eu continuei aqui em São Paulo trabalhando com os cursos. O curso virou um formato de fim de semana, só que com o tempo a gente via que tanto a demanda quanto a quantidade de gente que procurava, ou até o nosso cansaço físico não ia dar certo
para poder ficar todo fim de semana nesse batidão, para poder alcançar esse tanto de gente que a gente queria. Durante a semana tinha atendimento, tinha a parte administrativa que toda uma empresa precisa, e eu falei, eu preciso fazer alguma mudança, e foi aí que a gente resolveu levar os cursos para o online, para poder atingir muito mais pessoas, de uma forma muito mais saudável e de uma forma que a gente realmente consegue dar atenção que todo mundo que tem vontade de se desenvolver e ter a carreira dos sonhos merece, e a melhor maneira dela conseguir conquistar e criar a vida dos sonhos e a carreira dos sonhos. Eu acho que o primeiro resultado que eu posso falar dessa jornada é o meu próprio resultado. Eu saí realmente de uma vida CLT para o empreendedorismo, que é uma coisa que eu sempre quis. Eu parei de ficar na tentativa de montar vários negócios e eu percebi que não adianta você tentar empreender numa coisa que você não é apaixonado, porque empreendedorismo é um negócio difícil. Então, mudanças em geral são difíceis, então você precisa ter paixão para você conseguir construir essa carreira dos seus sonhos. Então, assim, para começar, eu acho que o melhor e o maior resultado foi a minha própria vida. Eu consigo trabalhar de onde eu quiser hoje em dia. Eu ganho mais do que eu ganhava no meu emprego CLT, e esse nunca foi o objetivo, mas acabou acontecendo. Eu lembro o dia que eu percebi que eu ganhava igual no meu último emprego, trabalhando de casa, com uma qualidade incrível de vida. Então, eu acho que é um sentimento que eu nunca vou esquecer. Era aquele sentimento de eu conseguir. E no meio do caminho eu tive vários clientes que vieram até mim com resultados incríveis, igualmente incríveis. Então, eu tive cliente que saiu de um relacionamento onde a outra pessoa não deixava, segurava, não gostava que essa pessoa se desenvolvesse. Podava fazer uma pós-graduação, não comemorava as conquistas juntas. Então essa pessoa conseguiu sair desse relacionamento que prendia. A gente pode dizer até que é um relacionamento abusivo. Eu tenho uma cliente que ela percebeu que a essência dela era ter rodinhas nos pés. Ela percebeu que o que ela queria fazer era viajar pelo mundo. Ela está, acho que, no 6º ou 7º país diferente hoje em dia. Ela reconstruiu a vida dela de uma forma que ela poderia trabalhar de onde ela quisesse, ela poderia não trabalhar na área dela se ela quisesse, porque a essência dela estava em conhecer pessoas e lugares diferentes. Eu tenho uma outra cliente que ela foi de um trabalho pequeno, ela era apaixonada pelo pequeno empreendimento dela, mas ela não via resultado, ela não via como crescer, e ela realmente conseguiu crescer o negócio dela. Hoje em dia ela tem 3 franquias de um salão de belezas, ela trabalha com estética, então ela é apaixonada e ela vê o resultado, e ela vê quantas pessoas ela consegue ajudar com isso. Então, desde a cliente que sai transformada, quanto os funcionários que têm emprego graças a ela, é revigorante. Então, eu tenho vários resultados que vieram por conta do meu propósito de vida. E a ideia de quando eu construí os cursos foi para poder ampliar boa parte disso. Eu tenho parte dessas histórias que eu contei são de atendimentos individuais, mas parte deles também são de pessoas que fizeram os cursos do Instituto Lyra e eles perceberam e chegaram na solução dos problemas. Então, tem a minha cliente que ela fez, e essa história é bem especial para mim. Eu já fazia os cursos do Instituto Lyra presencial de um fim de semana, mas foi a primeira turma que eu dei na minha cidade. E aquilo eu acho que eu nunca vou esquecer, porque essa cliente ela viajou de uma outra cidade para poder ir para lá fazer esse treinamento. Então foi a primeira vez que eu dei um treinamento na minha cidade, onde tinha pessoas viajando para poder ir lá e saber o que eu tinha para ensinar e oferecer. Então eu me senti extremamente lisonjeada com isso. E ela estava precisando muito de um apoio emocional. O curso era para você desenvolver sua carreira com inteligência emocional, ainda, né? E ela foi buscando isso porque ela tinha acabado de ser mandada embora do emprego dos sonhos. E ela percebeu que não era o emprego que era dos sonhos, a carreira dela que era dos sonhos. E ela acabou percebendo que ela não ia deixar mais isso acontecer, ela não queria mais deixar o sonho dela, a carreira dela na mão de outras pessoas. Então o que ela fez? Ela se desenvolveu para ela montar o próprio negócio dela dentro da área que ela já atuava e ela já tinha experiência.
e ela é uma querida. O nome dela é Beth, ela é uma doula hoje em dia. Ela trabalha com partos e, nossa, ela é incrível com o que ela faz e todo mundo tem relatos incríveis do trabalho dela, porque ela realmente vive a paixão dela. Então, assim, de todos os meus resultados incríveis, ela é o mais especial, porque como eu sou especial, desde como ela me encontrou até o resultado que ela tem para os clientes dela. E eu sinto que um pouquinho do resultado dela é um pouquinho meu, que é um pouquinho do Fernando, que me perguntava qual era o brilho dos meus olhos. Parte disso só foi possível porque eu tive ajuda. No meio do caminho eu tive coach, eu tive psicólogo para me ajudar, eu tive um monte de gente, mas eu acho que o que mais me ajudou foi o autoatendimento. Chegou em um momento da minha vida que eu olhava e falava assim, ou vai dar certo ou vai dar certo, mas eu não vou desistir disso que eu quero. E aí, para poder abraçar isso, ninguém ia amar a minha empresa, a minha ideia mais do que eu mesma. Então eu fazia um autoatendimento. Eu pegava um papel, um caderno e eu escrevia todos os meus receios, todos os medos que eu tinha de fazer com que... Todos os medos que eu tinha de não dar certo a minha empresa, o meu negócio e de ajudar pessoas. E aí depois de um tempo eu tirava um dia e aí no dia seguinte eu voltava respondendo para mim mesma como se eu estivesse respondendo para um cliente. Então o que eu falaria se fosse um cliente meu falando esse tipo de coisa? Então, fazer esse autoatendimento, essa autoanálise, para mim foi extremamente importante para poder seguir em frente em vários momentos da minha jornada. Coisa mais engraçada quando você faz o que você ama é que não é só dinheiro que é consequência. Várias outras coisas são consequências. Então, eu comecei atendendo presencial. Aí alguns desses clientes eles foram mudando de estado e aí eu comecei a atender gente de outro estado. Só que o boca a boca ia espalhando e aí eu começava, essas pessoas de outro estado falavam para outras e aí depois de um tempo eu estava atendendo Floripa, Rio, Minas, Bahia, estava atendendo vários lugares. Até que um dia uma amiga de Londres ficou sabendo do meu trabalho e falou com uma amiga, que falou com uma amiga e eu comecei a atender lá. Um outro conhecido que já tinha sido meu cliente mudou para Nova Zelândia e eu comecei a atender ele de novo, ele morando lá e o boca a boca foi espalhando. Uma pessoa me encontrou no Facebook e ela mora em Nova York e ela começou a me passar o contato para os amigos dela, para as amigas dela. E hoje em dia eu comecei a atender San Diego, em outros lugares, nos Estados Unidos, lá em Nova York mesmo, Canadá. Eu tenho uma amiga em Minas que começou a acompanhar o meu trabalho, fazia muito tempo que a gente não se falava com as redes sociais, ela começou a acompanhar meu trabalho, ela mudou, eu comecei a atender ela e depois ela foi e falou pro amigo, pro marido e isso foi se espalhando. Então, hoje em dia, o meu resultado é muito legal, porque eu consegui ter como resultado não só o meu atendimento pequenininho, individual, isso foi crescendo, foi virando uma corrente mesmo. Então, é muito engraçado que eu consigo ver assim, eu consigo pensar as 4, 5 primeiras pessoas que eu atendi e pessoas que eu atendo hoje, de onde elas foram vindo. Quem indicou pra quem indicou pra quem indicou pra quem, e eu consigo ver muito claro, assim, tipo, como se fosse uma árvore genealógica, mas foi uma árvore de atendimentos e uma árvore do bem. Então, é satisfatório ver esse tipo de resultado hoje em dia. O que eu posso falar sobre a minha qualidade de vida hoje? Eu trabalho de casa. Eu só saio para atender quando o cliente faz muita questão ou quando é para empresa, palestra, treinamento. Bom, eu tô sempre aqui no aconchego do meu lar. O meu cachorro, ele simplesmente não fica mais sozinho. Isso para mim já é um ganho incrível, porque como que eu pensava em ter filho se eu não conseguia cuidar nem do meu cachorro? Hoje em dia eu consigo comer o que eu quiser, na hora que eu quiser, eu consigo ter uma folga. E se a minha cabeça tá cansada no meio do dia, eu consigo simplesmente ir lá, fazer o meu café, ir pra minha varanda e olhar o nada, sem ninguém me cobrando, sem precisar bater ponto, sem ninguém olhando pra mim falando assim, olha, você tem a meta esse mês.
eu coloco as minhas metas. E as minhas metas são muito mais pesadas, mas porque são minhas, eu escolhi, eu fiz todo o processo, nossa, é delicioso. Cada etapa do processo, cada coisinha que eu fui crescendo dentro da empresa, faz com que a minha vida tenha muito mais qualidade. Então, desde ligar minha TV de manhã para colocar o exercício que eu tenho que fazer, até a hora de dormir, que eu termino meu último atendimento e eu vou tomar um banho e vou para minha cama, eu preciso dar 5 passos para fazer isso, é indescritível. Eu sei que hoje em dia eu sou uma privilegiada de conseguir ter esse tipo de vida, só que o que eu falo para todo mundo é que se você quer realmente um estilo de vida, você consegue. Você tem que trabalhar por ele. Não é fácil e tudo dá trabalho, mas é possível. E eu sou a prova viva de que isso é possível. Hoje em dia, se você me perguntar qual que é o próximo passo do Instituto Lyra, o meu próximo passo com o Instituto Lyra é conseguir atingir mais de 1000 vidas. E eu não estou falando de mais de 1000 pessoas fazendo cursos do Instituto Lyra. Eu tô falando que o meu sonho é conseguir que várias pessoas façam o curso do Instituto Lyra e que eu consiga pelo menos 1000 transformações. Se eu conseguir 1000 vidas transformadas, 1000 pessoas vivendo do que elas realmente gostam, do que elas realmente querem, pra mim isso vai ser deixar o meu legado. Porque essas 1000 pessoas vai colaborar com a vida das pessoas que estão ao redor delas e vai virar uma corrente do bem, e eu realmente acredito nisso. Então, quanto mais pessoas eu atinjo, mais eu melhoro o mundo no qual eu vivo. Então, a minha ideia é 1000 pessoas é o meu limite, o meu comecinho ali, o meu próximo passo. Então, eu realmente espero que, se você se viu em algum momento desse vídeo, eu espero de verdade que você faça parte do lirismo, que você faça parte dessas 1000 vidas transformadas. Eu já consegui impactar algumas e a ideia agora é só crescer e eu quero chegar nessas 1000 vidas o quanto antes, porque o tempo não para, o mundo precisa de pessoas mais felizes e mais realizadas e por que não você?